Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje nós vamos conversar sobre o versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Falar sobre essa parte aqui, muitas pessoas, quando chegam o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, só interpreta pão como pão. Lê pão e só pensa em pão. O pão que Jesus ensina, que nós estamos buscando na oração, você precisa expandir sua compreensão acerca do pão. A palavra pão aqui precisa ser entendida como um símbolo de todas as nossas necessidades. O pão é o símbolo de uma necessidade que alimenta o nosso físico. Quando Jesus está nos ensinando a orar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Ele está, em primeiro lugar, te ensinando o que está aqui, buscar a dependência de Deus em todas as tuas necessidades. Você tem necessidades diárias, várias necessidades: necessidade emocional, necessidade física, necessidade de se alimentar, necessidade, em várias áreas. E o que Jesus está nos ensinando é todas as suas necessidades, leve-as diante de Deus e busque a Deus em oração. A questão é que às vezes as pessoas têm necessidades, e nós vivemos numa geração tão frenética, que a gente acha que tudo depende da força do nosso braço, e a gente vive correndo atrás de tudo, e a gente se esquece de viver uma busca pela dependência de Deus. Na verdade, Jesus está nos ensinando a não viver de maneira frenética e alucinada, dependendo da força do nosso braço, mas nos lembrar de quem tem o controle da nossa vida e de quem vem tudo que nós temos, tudo que nós possuímos e tudo que nós necessitamos, vem do Pai. Então, quando Ele ensina você e a mim a orar e a clamar o pão nosso de cada dia, Jesus está nos ensinando sobre colocar todas as necessidades que você tiver. Eu não sei quais necessidades você teve hoje, eu não sei quais necessidades você tem amanhã, na segunda-feira de amanhã, a véspera de feriado, né? Então eu não sei as tuas necessidades, eu não sei as tuas necessidades da terça-feira do feriado, eu não sei as tuas necessidades da quarta-feira da semana que vem. Eu sei da minha rotina, eu sei da minha agenda, eu sei que na terça nós vamos para a químio, eu sei que na quarta nós vamos na imuno, eu sei tudo que vai acontecer na minha semana, no sentido de agenda, e você é que sabe da sua agenda, você é que sabe das suas necessidades, mas o que Jesus está nos ensinando é levar essas necessidades diante do Pai. Leve-as diante do Pai em oração, coloque-as diante de Deus em oração. Se você continuar lendo depois, o texto que eu e você lemos, esse texto está incluído no Sermão do Monte, e aí você vai perceber o seguinte, depois tem um subtítulo: Jesus ensina como jejuar. Depois você vai ver que Jesus vai falar sobre outros assuntos, por exemplo, como ter tesouros nos céus. Depois Jesus vai falar sobre os dois senhores. Se você ler os contextos a seguir, os textos a seguir, você vai perceber algo em comum sobre acumular tesouros nos céus, porque as pessoas estão vivendo de maneira frenética, preocupadas em acumular tesouro na onde? Na terra. Depois Jesus fala de dois senhores, e dois senhores ele entra em outro aspecto, o dinheiro. As pessoas estão frenéticas para viverem, para obter mais dinheiro, e elas se tornam escravas do dinheiro. Depois você avança e Jesus vai chegar num ponto em que você conhece também. Ele fala sobre a ansiedade pelas coisas da vida. Aí Jesus começa a questionar os discípulos. Então preste atenção, Jesus não está ensinando de maneira aleatória, há um contexto. E o contexto é de gente que vive acumulando coisas aqui. Gente que vive para trabalhar só para ganhar mais, para ter mais, e acaba virando escravo e acaba servindo o dinheiro como se ele fosse um senhor. E isso é uma prática de idolatria, porque você passa a olhar para o dinheiro como a fonte da tua dependência, e isso é um pecado. Jesus está alertando e te lembrando que a tua vida, você não depende do dinheiro. O dinheiro que você usufrui, que paga a conta da sua casa, quem dá é Ele. Quando você entende isso, tua dependência não está no dinheiro, está nele.
porque é Ele que te dá saúde, é Ele que abençoa o trabalho das suas mãos, é Ele que abençoa a tua colheita, é Ele que abençoa a tua profissão, é Ele que abençoa a tua pós-graduação, teu mestrado, é Ele que abençoa o teu empreendedorismo, é Ele que te abençoa e te capacita para que você cresça, para que você sonhe, para que você tenha planos, projetos. É Ele, não é o dinheiro que faz isso com você, foi Ele quem fez isso com você. Então o pão nosso de cada dia é para você se lembrar todas as suas necessidades. Quem vai cuidar não é o teu dinheiro, é Deus. Não olhe para o dinheiro de maneira errada. O dinheiro é só um instrumento que Deus usa para cuidar de nós. A partir do momento que você começa a olhar para o dinheiro e por ter de maneira errada, você então passa a buscar a sua dependência do teu trabalho, do teu dinheiro, e você vive freneticamente. E aí você começa a viver de maneira errada. E aí Jesus vai ensinar para nós, quando ele começa a questionar os discípulos e dizendo assim, nesse mesmo texto, em sequência, tá bom? Se você quiser ler depois durante essa semana na sua casa, Jesus começa assim, por que vocês estão ansiosos? Pelo que haverão de comer, beber e vestir. Olha a preocupação dos discípulos, acabaram de entender a oração do Pai Nosso, e Jesus continua ali a mensagem. O que Jesus está percebendo? Aqueles homens estão andando com Ele, mas eles estão andando com Ele durante esses 3 anos, mas uma preocupação está no coração desses homens. Nós lemos o texto no início, não sejam dirigidos pela ansiedade, antes porém, façam súplicas, orações, intercessões diante do Pai. Jesus está percebendo que esses homens estão andando com Ele, vendo milagre, vendo, sabe, várias coisas extraordinárias acontecendo, mas eles estão andando com Jesus, e ainda estão com o coração ansioso, pelo que no outro dia vão comer, beber e vestir. Jesus está nos ensinando a colocar a nossa dependência em Deus. Aí Jesus vem mais uma vez e fala assim, não fiquem assim, porque quem vive uma vida assim, preocupado pelo que vai comer, beber e vestir amanhã, são os gentios, são os pagãos. O que é isso? É gente que não conhece Deus. Quem não conhece Deus vive alucinado pelo que vai comer, beber e vestir, porque ele acha que tudo é na força da mão, do braço dele. E aí Jesus começa a falar assim, olhem os lírios do campo. Gente, nós estamos ficando muito rural lá em casa, sabe? Estamos com horta na casa. Agora tem uma outra prática que nós começamos a cultivar faz umas 3 semanas. Nós começamos a tratar dos passarinhos. Já fez isso na sua casa? Que coisa mais linda. Agora nós vamos comprar até uma casa de passarinho. Falei para a Evelina, precisa cuidar deles. E aí quando a gente põe ali, sabe, uma quirelinha, um alpiste, começa a vir cada pássaro lindo, assim, sabe? Você contempla a graça de Deus, assim. E aí eu com a Evelina colocamos 2 cadeiras voltadas, só para ficar vendo, assim. Quando eles vêm sentar para comer, a gente põe mamão, banana para eles. Aí as crianças vêm e ficam sentadinhas vendo também. E aí sabe o que é lindo? Jesus falou, eles não plantam, eles não semeiam, nem cultivam, mas Deus dá para eles o que de comer. Semana a gente estava na cela, e o Paulo César, cadê a Márcia, está aí no fundinho? Paulo César, Márcia, virou e falou assim, esse é um tempo muito seco. Eu não entendo muito, né? Paulo César é agrônomo. E ele virou e falou assim, esse é um tempo que não tem muita semente para os passarinhos. Aí que me despertou mais o desejo de cuidar deles ainda, né? Ele falou, nesse tempo seco, ele falou assim, é um tempo em que não tem muita semente para os passarinhos, eles sofrem demais. E aí, só que olha que lindo, Deus levanta pessoas, Deus, né, usa o meio e a maneira que Ele quiser para dar aquilo que é necessário até para os pássaros, as flores do campo. Lá em casa, essa semana tem uma flor roxa lá, que a Eveline cultiva lá, e elas abriram todas, elas estão lindas. E ela está do lado do portão, então toda hora que a gente abre o portão, você dá de cara com aquela flor linda. A gente olha para ela, e quem cuidou dela, ela está linda daquele jeito, foi Deus. Aí Jesus fala, Deus cuida dos passarinhos, das flores, não há de cuidar de vocês? Sabe o que Jesus está fazendo? Eles pensarem, vocês dependem de Deus, e não de vocês mesmos. Vocês estão se achando tão autossuficientes, vocês estão agindo de maneira tão errada. Nós, é claro, precisamos trabalhar, sonhar, empreender, mas antes de trabalhar, sonhar e empreender, clamar, Senhor, cuida de nós. Porque quando a gente coloca a nossa dependência em Deus, o que sonhamos, planejamos e trabalhamos, tem a boa mão do Senhor sobre nós. Porque nós entendemos de onde vem
tudo o que nós necessitamos. Ele vai cuidar de nós. Irmãos, Ele cuida das mínimas, sabe, coisas. Às vezes a gente tem uma outra interpretação errada também que eu percebo. Cristãos, às vezes, que são leigos, não leem muito a Bíblia. Eu não sei se você já ouviu gente fazer esse tipo de afirmação. Como pastor, eu escuto muito. E quando eu escuto, é bom que eu escute, porque eu corrijo logo as pessoas que estão pensando assim errado. Ah, pastor, eu quando eu vou orar, eu oro só pelas coisas mais importantes. Quando alguém está doente, sabe, as coisas bravas mesmo, os casos assim graves. Porque é tanta gente pedindo, né? Por que eu vou pedir para essas coisinhas pequenininhas? Aí eu falei, porque Jesus ensinou a gente a pedir pelas coisas pequenininhas. Porque em tudo nós dependemos, até nas mínimas coisas. Sonhos, tudo, é tudo. Deus é grande demais, querido. E Ele é onipresente e onisciente, coisa que a tua e a minha mente não é capaz de alcançar, o tamanho da grandeza de Deus. Então não ache que pedidos grandes e pequenos são coisas demasiadamente, sabe, muito dificultosas, são demandas, sabe, demais para Ele. Não é. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você está pensando ou imaginando. Então para de ter esse pensamento raso e começa a lançar toda a tua vida diante de Deus. Começa a buscar tudo na dependência de Deus, tudo. Saúde, sonhos, planos, tudo. Começa a orar, começa a colocar. E aí quando você começa a fazer isso, lembra que eu falo aqui de vez em quando? E aí alguns riem, que eu falo que eu estou orando pelo noivo da Belinha. Estou orando pelo marido dela, ela tem 7 aninhos. Esse dia eu falei para ela na mesa, ela falou, é verdade, pai? O que eu estou orando pelo noivo da Belinha? Porque eu estou colocando uma necessidade futura da vida da minha filha diante de Deus. Eu vou ensiná-la, mas eu vou clamar que Deus também cuide do futuro dela. Eu vou ter atitude prática de ensinar ela nos caminhos do Senhor, mas também vou consagrar. Eu não vou só desejar. Porque tem gente que acha que desejar é o mesmo que orar. Não, são coisas distintas. Nós precisamos orar, verbalizar. Oração é encontro com o Pai, falar, dialogar, leva diante dele tuas mínimas necessidades, coloca toda a dependência da tua vida diante de Deus, conversa com Ele, coloca diante dele tudo que você necessita. Quando a gente aprende a fazer isso, a gente começa a exercitar a confiança. Então buscar depender de Deus, o que é? Exercitar a confiança no Senhor. Só confia quem conhece. Se você conhece mais a Deus, você começa a confiar tudo da tua vida nas mãos de Deus. Salmo capítulo 9, versículo 10 diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Olha que texto lindo. Em ti, Senhor, confiam aqueles que conhecem o teu nome. Ah, quanto mais a gente conhece de Deus, mais nós colocamos toda a nossa vida nas mãos de Deus. Quanto mais a gente conhece o Pai, mais a gente, sabe, se lança na presença dEle. Confiar no Senhor também é uma escolha. Porque tem gente que não ora, sabe por quê? Porque não confia, a verdade é essa. Porque acha que o controle da sua vida está nas suas mãos. E aí orar, sabe o que é? Isso daqui é um controlinho. Orar é fazer o seguinte, ó. Deus, eu coloco o controle nas tuas mãos. Não está na minha mão. Então, Senhor, cuida de cada uma das minhas necessidades. Não depende de mim, depende do Senhor. Aprenda a orar do jeito certo, é uma escolha. Salmo 20, versículo 7 fala assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do nosso Deus. Sabe o que o salmista está dizendo? Tem gente que confia no carro, no cavalo, sabe, nas suas posses. Não, nós não confiamos em nada disso, nós confiamos em Deus. Nós não confiamos no que nós conquistamos, na casa que nós temos, no carro que nós temos, porque tudo isso pode ser tirado. Tudo que é terreno é efêmero, é passageiro, mas o que é espiritual, ninguém pode tirar de nós. Então compreenda isso. Confiar no Senhor é uma escolha. Confiar no Senhor é negar seus instintos. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então o que Salomão está dizendo para nós? Negue teus instintos, não confia no você não, confia em Deus. Não confia nos teus planos não, confia nos planos de Deus. Não confia no que você arquitetou, porque você pode ter arquitetado coisas que você acha que aos seus olhos parecem ser as melhores, mas o que é melhor é o que Deus tem para nós. Então, o pão nosso, ou seja, Deus, cuide de todas as minhas necessidades, não do meu jeito, do teu jeito.
no teu tempo, na tua hora. Faz o teu querer. É isso que ele está ensinando. Leva tudo. Vida financeira, trabalho, vida profissional, sonho. Coloca tudo diante de Deus. E é tão gostoso, porque quando a gente começa a orar, Deus vai cuidando da nossa vida em cada detalhe. Ele cuida do profissional, Ele cuida do pão, Ele cuida da vida financeira, Ele cuida de todas as áreas. E a confiança traz para nós segurança. Salmo 125, versículo 1 diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. A confiança do Senhor traz estabilidade para nós. Louvado seja Deus. Nós oramos, nós descansamos, nós entregamos nas mãos dEle. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Faz isso na oração, em nome de Jesus. Aprende a orar do jeito certo. Orar confiando. Tiago diz assim: não ore com dúvida, porque quem ora com dúvida é como a onda agitada do mar, é impelida, é jogada de um lado para o outro. Gente que ora duvidando, querido, se você está orando assim, é por isso que você continua apavorado. Agora, quando você ora confiando, você entrega, confia e sabe que o resto Ele vai fazer. Então faz isso na oração. É isso que Jesus está ensinando nesse primeiro ponto para nós. Um segundo ensino de Jesus para nós aqui é que a oração ela tem que ser diária. Por isso é que o texto diz: o pão nosso de cada dia. Ou seja, precisa orar todo dia. Eu orei pelo dia de hoje. Ontem eu clamei a Deus: Deus, vai ser um dia corrido, Pai. Ontem eu fui para o acampamento, recepcionei os jovens, fiquei com eles, jantei, fiquei lá até umas 8 horas da noite. Depois de ter passado uma madrugada inteira no velório, fiquei a noite de sexta passada sem dormir, fiquei o dia inteiro lá no acampamento com eles até a noite, e eu vim para casa, eu falei: Senhor, me renova, eu preciso do Senhor amanhã, senão eu não vou dar conta. Meu físico, meu olho estava cheio, sabe quando você não dorme, parece que o olho está cheio de areia? Eu estava desse jeitinho, eu voltei do acampamento cansado, não é? O pastor Guilherme está lá, hoje eu tinha que ir para Varginha, para cobrir ele. Eu falei: Senhor, guarda a gente na estrada, na ida e na volta. Sabe, eu sei que eu sei dirigir bem, mas eu preciso de que Deus guarde a gente. Eu sei, sabe, dirigir bem, mas eu preciso que Deus me dê livramento. Eu preciso que Deus me proteja, que Ele guarde a minha entrada e a minha saída. Não depende de mim, minha vida está nas mãos dEle. Eu fui pregar lá, e aí eu me lembro do Gui. Esses dias eu falei isso no curso aqui do GD. Quando eu vou pregar, eu fico aqui do ladinho. Às vezes vocês não me veem, eu fico aqui nesse corredor. E o Gui, quando estava começando aqui comigo, né, 4 anos atrás, ele estava ali, né, na porta, e ele falou assim: pastor, quando o senhor vai pregar, o senhor sente um frio na barriga, dá um gelo, o senhor passa mal ainda? Eu falei para ele: todo domingo. Aí ele falou: ai, que bom, graças a Deus. Eu também, pastor. Fui para Varginha. A igreja não estava cheia igual aqui, né? Tem domingo que aqui dá 200, 220, somando os 2 cultos dá 300 pessoas. Hoje tinha 50, mas o frio vem na barriga toda vez que eu vou subir para pregar. Sabe o que eu clamei? Deus, me dá ousadia e me enche com o teu Espírito Santo para ministrar para 50 pessoas que estão lá. Que o Senhor me leve lá, não é só para cobrir o Guilherme, não. Eu estou indo lá de maneira proposital. O Senhor está me levando lá, porque o Senhor tem um propósito na vida dessas pessoas. E aí foi tão gostoso que antes de começar o culto, eu não tinha nem pregado. Uma pessoa, o Marcelo, né? Marcelo às vezes está até assistindo a gente, que o Marcelo está agarrado com nós. Ele está agarrado em Varginha e assiste a gente também. Mandou mensagem, viu, Rafa? Cobrando a gente, primeiro domingo que ficou aquele cai e volta de luz, falou: pastor, grava aquela pregação, aquilo lá não está gravado, eu não assisti esse primeiro ponto da mensagem. E Marcelo veio e me abraçou no hall do salão nosso de culto. Falou: pastor, eu quero agradecer ao senhor. Ele falou: às vezes eu estava tanto querendo encontrar o senhor, porque eu não tinha oportunidade de agradecer. Eu falei: por quê, Marcelo? Ele falou assim: às vezes o senhor acha que o senhor veio só para abrir uma célula, plantar uma igreja. Mas ele falou: eu estava longe de Jesus, o Senhor mandou uma mensagem para mim, eu fui para a célula, o Senhor me acolheu, o Senhor me envolveu, o Senhor me resgatou, pastor. Hoje eu estou firme com Jesus de novo, eu quero agradecer ao Senhor por isso. Irmãos, eu não sabia disso, faz 1 ano, começamos em agosto do ano passado. O Marcelo me abraçou chorando, falando: eu voltei para Jesus, pastor. Entender, Deus está cuidando de tudo. Eu orei por isso, para ir lá hoje. Eu orei para que Deus na volta me usasse para pregar para vocês aqui hoje à noite. E estou orando pelo dia de amanhã. Agora, sabe, cada dia eu vou ter que orar, porque cada dia vai vir sua demanda. Então, nós precisamos orar diariamente. Amanhã eu vou colocar diante de Deus demandas de amanhã. Amanhã a Evelyn tem que fazer o exame de sangue. E o exame de sangue dela amanhã, né, os segmentados, né, do exame dela tem que dar alto. Por que tem que dar alto? Para ela conseguir fazer quimioterapia na quarta, para na quarta-feira nós conseguir ir para a pós, ela conseguir fazer imunoterapia, senão vai ser uma semana de romper o ciclo do tratamento,
Está entendendo? Eu tenho as minhas demandas, eu tenho as minhas necessidades, mas todo dia eu tenho que orar. Eu tenho que levar diante do trono do Pai, porque eu creio, Deus cuida de todo dia da minha vida. É Deus que me guardou, é Deus que me usou lá para pregar hoje, é Ele que me trouxe de volta, cansado, mas estou aqui pregando para vocês. É Ele que está dando minha ousadia para pregar nessa noite, e é Ele que vai cuidar do exame de sangue amanhã. Então, quando você entende isso, oração é diário. Eu não posso orar no domingo, e Deus abençoe a minha semana, e pronto, aí domingo que vem eu vou. Não, não é assim, é todo dia, bater o joelho no chão, todo dia buscar a presença do Pai, todo dia, consagração. Então, nós precisamos orar diariamente. Jesus estava nos ensinando a fazer essa oração de dependência diária, na presença do nosso Deus. A gente precisa aprender a fazer isso. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, nesse mesmo texto, lá no finalzinho, no último versículo 34. Jesus diz, buscai, no versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas no versículo 34 ele te dá uma outra orientação. A cada dia basta o seu próprio mal. O que ele está dizendo? Todo dia vai ter uma luta. E aí todo dia nós precisamos consagrar, clamar, Deus, prepara a gente, fortalece a gente para a luta de amanhã. A nossa luta de amanhã é aquele exame de sangue. Eu não sei a tua de amanhã, mas você tem a sua. A melhor opção que você tem para amanhã não é sair na força do teu braço, mas é bater o teu joelho no chão nessa noite e consagrar teu dia de amanhã em nome de Jesus. É orar por tudo que vai acontecer. As crianças estão no acampamento, ora pela vida delas, cobre elas de oração, para que Deus visite lá. Teu filho já é convertido, se ele é, que ele seja cheio do Espírito Santo. Se ele não é convertido, ainda que ele tenha um encontro com Jesus, que ele volte falando, mãe, Jesus mudou minha vida naquele acampamento. Precisa orar, não é só mandar, clamar, interceder. É isso que Jesus está ensinando. Ore por tudo, diariamente, coloque tudo diante de Deus. Aprenda a orar, colocando detalhes da tua vida diante de Deus. Deus guarda eles. Segunda-feira nós levantamos um clamor aqui. Clamor pelo quê? Pelo acampamento. Dá livramento, que ninguém quebra a perna, que ninguém quebra o braço, que o Senhor livre ele de acidente, que o Senhor abençoe a comida, que a comida não azede, que seja abençoada a comida, que as crianças se alimentem, fiquem fortes, que brinquem, que se divirtam-se, mas que o Senhor guarde eles. Nós vamos fazer tudo para que esses riscos sejam minimizados, sim, mas quem vai guardar é Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Faz a tua parte, mas ora. Busca diariamente, coloca diariamente tudo o que é necessário. Orar pedindo o pão nosso de hoje é se livrar de uma cultura egoísta. Não cair também na ânsia do acúmulo, do consumismo. Viver freneticamente só para ter, para consumir. Nós precisamos orar, Deus, cuida do dia de amanhã. Você tem sonhos? Então Deus me capacita para poder realizar esses sonhos. E se esses sonhos vão me afastar do Senhor, sonhos que eu mesmo tive, Deus acaba com esse sonho. Você tem que ser corajoso para orar assim. Se o teu sonho for te afastar de Deus, que ele não dê certo. Por quê? Porque o sonho de Deus é melhor para você. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aí você passa a orar tudo do jeito certo. Você coloca teu sonho, mas você põe ponto e vírgula e fala, Senhor, mas que seja feito a tua vontade. Se não for da tua vontade, eu não quero esse negócio não. Me afasto de mim mesmo. Me afasta até do que eu sonhei. Se não for, eu não quero orar de maneira egoísta. Não quero orar de maneira individualista. Eu quero fazer uma oração que agrade o coração de Deus e que eu esteja no centro da vontade do Pai. Então, oração pelo cotidiano é também orar para você ser livre da ingratidão com as conquistas de hoje. A cada dia basta o seu próprio mal, mas também todo dia Deus agracia a gente e presenteia a gente. É verdade ou não é? Eu estava voltando agradecendo isso. Que dia gostoso. Na hora que nós estávamos voltando. De manhã nós tivemos que sair na correria, porque lá a gente tem que montar as coisas para fazer o culto. Aqui nós temos uma estrutura, está tudo montadinho. Nós vamos embora, isso daqui vai ficar aqui. Lá não, lá a gente aluga um salão de hotel. Então nós temos que chegar no hotel 7h30. E a gente sobe no almoxerifado, pega a bateria, pega tudo, e vamos descendo. E está tudo desmontado, esses negócios aqui está tudo desmontado, peça por peça. A gente desce, carrega, monta tudo. 8 horas os meninos chegam, ensaiam. E aí 10 horas começa o culto, termina o culto 11h30, nós desmonta tudo, pecinha por pecinha, guarda dentro de caixa, sobe, coloca no elevador e vamos para o primeiro andar, guarda tudo, nós saímos de lá 12h30 para ir almoçar. Essa correria toda, mas foi tão gostoso estar lá. E aí na hora que eu voltei, sabe, tomei um café delicioso com a Eveline e com as crianças, né? A Belinha foi junto com a gente. Conheci irmãos que eu não conhecia, ouvi esse testemunho do Marcelo que me edificou, depois fui almoçar com 2 outros casais da igreja, compartilhando tanto que está sendo gostoso a igreja, a célula,
Eu voltei para casa falando, Deus, obrigado por esse dia, que gostoso, que dádiva eu poder ir lá e ver a obra que o Senhor está fazendo lá. O Gui manda mensagem, conta para mim, eu fico todo feliz, mas você ir e ver em loco o que está acontecendo, você volta com o coração radiante. Falei, Deus, obrigado por o Senhor me deixar eu poder ir lá, ver um pouquinho do que está acontecendo. Então, também deixa de ficar, tem gente que não consegue celebrar o que Deus deu hoje, porque está tão preocupado com o que vai precisar amanhã, que ele não vive e não agradece o hoje. É ingrato. Ou vive reclamando pelo que não tem. Eu queria isso. O que Deus te deu hoje? Você já sabe, louvou o Senhor pelo almoço de hoje? Pelo café da manhã que Deus te deu hoje? Pelo dia de hoje? Com quem que você já agradeceu o Senhor? Às vezes você está tão preocupado, reclamando do dia de amanhã, a preocupação da semana que vem, que você não agradeceu o dia de hoje. Faça orações diárias, consagrando e também agradecendo. Então não é só para pedir, mas é também para celebrar. Deus, que dia gostoso. Obrigado de ouvir o testemunho do Marcelo. Obrigado, pai. Eu voltei no carro assim, sabe? Em espírito orando assim. Falei, Deus, que maravilhoso. Obrigado por o Senhor ter nos proporcionado estar lá. Então se contente com a vitória de cada dia. Salmo 54, versículo 4 diz o seguinte: eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Amém. Deus é o nosso ajudador, e Ele que sustentou a minha vida hoje, e vai sustentar a minha vida também amanhã, em nome de Jesus. Quando você compreende isso, que a oração tem que ser diária, você também vai entender que nós vamos orar pela provisão e o cuidado de Deus, não só por nós, mas nós vamos orar pela cuidado e provisão de Deus para com todos. Você percebeu que a oração não é, Deus, o pão meu de cada dia, dá-me hoje. É assim que Jesus ensinou? O pão é nosso. Nós colocamos nossas necessidades, mas colocamos também as dos outros. Nós oramos pela nossa vida financeira, profissional, saúde, o exame de sangue da Eveline amanhã. Mas tem irmão que depois vai terminar o culto, vai vir aqui, pastor, ora para mim, amanhã também tem que fazer um exame de sangue, amanhã eu vou no médico também, vou fazer uma ressonância, uma tomografia. Nós oramos por todos. Nós não somos individualistas. No reino não há oração na primeira pessoa do singular, é na primeira pessoa do plural. Nós não oramos por simplesmente no sentido individualista, mas oramos no sentido coletivo. Deus nos ensina a orar de maneira certa, uma oração que agrada a Deus. E aí nós precisamos compreender que quando a gente ora, colocando a dependência, o dia a dia, as necessidades, eu contei aqui sobre o que eu faço no meu dia a dia, dei exemplos da minha vida, dei exemplos da vida da Eveline, dei exemplo das minhas crianças, mas eu não oro só por elas. Quem é líder dessa igreja sabe disso, eu oro por vocês também. Eu mando mensagem, eu tiro dias específicos para levantar clamor pela vida das pessoas da nossa igreja. Eu oro clamando a Deus, não só pelos meus, mas eu oro clamando por vocês. Hoje em Varginha eu falei isso para eles lá, falei, irmãos, desde antes de abrir esse trabalho, em 2021, eu e o Guilherme batemos o joelho no chão desse escritório, nós falamos, Deus, se o Senhor quiser nos usar para plantar a igreja, usa-nos. Semana passada ele me ligou chorando, falou, pastor, o senhor lembra quando nós oramos? Eu falei, eu lembro, nós oramos pelo que está acontecendo lá. Quem está fazendo tudo aquilo lá é Deus, não é pastor Platini, nem Guilherme, nem metodologia de célula, é Deus. Ele usou, eu, o Guilherme e as células, mas quem faz é Deus. Mas nós clamamos, nós oramos. Você precisa clamar e orar. Você precisa, sabe, orar por outros, clamar por outros, clamar por pessoas que você nem conhece. Você precisa entrar na live com a gente, quarta-feira, 6:30 da manhã. Às vezes eu não consigo nem ler tanto pedido, né? O João sempre está lá e vê isso daí, como é que é, né, João? A gente clama pela vida de várias pessoas. Tem pessoas que eu nem conheço. Eu estou orando para uma irmã chamada Mirna, na cidade de Lindóia. Você não conhece ela, mas eu sei que a Mirna está com a mesma dificuldade da Eveline. A Mirna está tentando um remédio, como a Eveline tentou, que custa quase 30 mil reais, está lutando na justiça. Eu não sei quem que é a Mirna, mas colocaram para orar pela Mirna. Já faz um mês que eu estou orando para que Deus abençoe e que o medicamento saia para a vida da Mirna, em nome de Jesus. E eu vou celebrar quando sair esse medicamento. Às vezes eu nunca vou ver a Mirna, mas eu vou clamar pela vida dela. Você está entendendo, é isso? Nós não oramos só por nós. Nós não somos um povo que ora só por nós. Nós somos um povo que ora por gente que nós não conhecemos. Eu me lembro de um dia, quando estava em Alfenas, estava instalando o ar-condicionado de Alfenas. E o Tato
me comissionou para ficar com os caras que vieram de Campinas. Eu fiquei uma semana com os caras ali, instalando aquele ar-condicionado. Eu me lembro que o cara, o chefe lá da turma que vem instalar o ar-condicionado, na hora do café eu puxava papo com eles, sentava com eles, almoçava com eles. E aí ele falou assim, pastor, a gente foi ficando mais íntimo, ele virou e falou assim, tem como o senhor orar para um sobrinho meu? Ele está com glaucoma avançado, eu não sei se você conhece, mas glaucoma não tem cirurgia, né? Glaucoma hoje não tem um tratamento ainda que cura, né? Você tem alguns medicamentos para tentar estagnar, mas ele leva a cegueira. E o sobrinho já estava assim, tinha perdido 85% da vista, e o médico ia tentar fazer ali uma cirurgia para tentar estagnar o avanço, para ele não perder os últimos 15% da visão. E eu lembro que ele falou isso, tipo, foi na segunda ou na terça, e lá em Alfenas a gente tinha culto de quarta. Nós levantamos um clamor naquela quarta-feira. Eu não conheço o menino, nunca vi o menino. Nós levantamos um clamor, quinta-feira cedo, não é? O menino entrou para a sala de cirurgia, nós levantamos um clamor. E aí, eles fizeram os exames ali, de novo no menino, e o médico nem precisou fazer a cirurgia, o menino foi curado, voltou a enxergar 100%. E aí o cara veio falar comigo, falou, pastor, vocês oraram? Eu falei, nós levantamos um clamor. Eu não conheço o menino, Deus curou o menino voltou a enxergar, sabe? Deus ouve orações, nós não oramos só por nós oramos por gente que a gente não conhece, nós intercedemos, suplicamos por vida de pessoas, porque é isso que o povo de Deus faz. Então você precisa entender, teu momento de oração não é só para você não, seu momento de oração você coloca suas necessidades, mas você coloca as dos outros também. É por isso que eu estou falando, se a gente agarrar firme em oração e colocar todos esses elementos, você acha que 5 minutos dá para orar? Não dá. Você acha que meia hora dá para orar? Não. Você vai perceber, quando eu falo assim, você tem que agarrar, orar, 45, 1 hora, você vai ver que é pouco tempo, diante de tanta coisa que é necessário ser levado diante da presença de Deus. E a vida de oração passa a ser algo gostoso, prazeroso, porque você começa a levar tudo diante dele. E você começa a viver a total dependência de Deus, através da oração. Era isso que Jesus estava querendo ensinar para nós, com o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Você precisa orar por tudo isso. Não é só pedir o pão que você vai comer amanhã cedo, na segunda-feira. Não é sobre isso não, é muito mais do que isso. Que Deus te amplie a visão, para você orar de maneira certa, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te capacite, que nos teus momentos de oração venha nome de pessoa na sua cabeça para você orar, ser intercessor pela vida dela, em nome de Jesus. Que você suplique pelas pessoas de sua célula. Você é um líder de célula, em nome de Jesus, todo dia você ore pelos seus liderados, coloca a vida deles diante de Deus, clame por conversão. Eu estou clamando agora pelo Nilo e pela Estela, eu estou clamando agora por novos líderes lá em Varginha, às vezes você nem conhece. Eu também vi eles, sei lá, algumas 2, 3 vezes, eu estou clamando por pessoas que Deus está levando para lá, e nós já estamos clamando, Deus, prepara pessoas, nós já estamos clamando, por quê? Porque isso é necessário. Jesus nos ensinou a clamar que o Deus levante mais trabalhadores. Você precisa orar, não é só, eu vou treinar, tá bom, você vai treinar, mas quem vai enviar é o Espírito Santo de Deus. Então ore por tudo, coloque tudo, toda necessidade física, emocional, saúde, toda demanda, vida de filho, vida de neto, viagem, tudo que ele for fazer, trabalho dele, entrada, saída dele, coloque diante de Deus, aprenda a orar todos os dias, e colocar o pão nosso de cada dia diante de Deus, e viver na total dependência do que Deus pode, e com certeza fará em mim e em você também, em nome de Jesus. Para a gente concluir, eu quero concluir com uma frase e um versículo. Hudson Taylor, um missionário, precursor na China. Hudson Taylor, essa frase, quem é membro da igreja lembra. Eu sempre falo ela aqui. Quando nós fomos comprar o terreno, eu disse essa frase na assembleia, no dia que nós votamos para comprar aquele terreno. Quando nós fomos construir o terreno lá na Barra, aquele galpão, eu disse essa frase. Nós vamos agora diante de uma empreitada que parece Josué entrando em Canaã. O negócio é grandioso que nós vamos fazer ali. Mas eu creio nessa frase de Hudson Taylor. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos vindos da parte de Deus. Viva a tua vida no centro da vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Jamais você vai ter falta de coisa alguma, porque Deus vai cuidar de você. Então, qual a nossa preocupação? Venha o teu reino, faça a tua vontade na minha vida, quero estar no teu centro,
Deus cuida das minhas necessidades. E aí, olha que conclusão linda. Você começou o culto comigo lendo Filipenses capítulo 4, versículo 6. Agora você encerra o culto comigo, quero chamar o louvor à frente. Lendo Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em quem? Em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Olha que lindo. Paulo está dentro da cadeia falando, meus irmãos, está agradecendo, capítulo 4 é um agradecimento. Obrigado, vocês enviaram oferta para mim. Ele estava na cadeia. E ele está agradecendo porque a oferta vai ser o pão dele na cadeia. Vai ser o que vai alimentar ele. Vai ser o que vai sustentar ele para ele se alimentar durante aqueles dias. E ele agradece pelo sustento enviado, pelos donativos, e ele fala, e o meu Deus que cuidou de mim, através da vida de vocês, também há de suprir cada uma das vossas necessidades. Em quem? Em Cristo Jesus. Então Deus vai cuidar de você também nessa semana, em Cristo Jesus, cada uma das suas necessidades, cada uma das suas demandas, cada uma das suas preocupações. Saia daqui descansando e confiando que o nosso Deus é provedor, Ele vai cuidar de você. Ele é contigo, aonde quer que você estiver, tá bom? Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. Quais são suas necessidades aí dessa semana? Coloca diante de Deus, leva diante do Pai. O tempo que nós vamos orar aqui é muito pouquinho, então eu te incentivo, você vai fazer uma oração aí, sabe? Mas quando você chegar em casa, bate seu joelho no chão e consagra toda semana diante de Deus, em nome de Jesus. Coloca diante do Pai. Agradeça pelo que Deus fez hoje, nesse domingo. E ao mesmo tempo coloque suas demandas, suas preocupações, suas ansiedades. Está preocupado pelo com que vai comer, beber e vestir? Primeiro agradece, porque hoje o Senhor já te deu. Amanhã Jesus vai cuidar de você mais uma vez. Quieta seu coração nele. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que é tão rica, tão profunda, Deus. Que sabedoria vem do alto, Pai. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente medita, mais, Deus, a gente aprende com o Senhor, do Senhor. Obrigado, Pai, nós te amamos. Nós temos fome e sede todos os dias do Senhor. E obrigado, porque o Senhor é tão pedagógico, Pai. O Senhor é tão maravilhoso. O Senhor nos ensina de maneira tão paciente. Continua, Deus, nos levando à maturidade, à intimidade, à profundidade na relação com o Senhor. Eu oro, Deus, pelos teus filhos, tenho clamado por eles, ó Pai. E a minha oração, Deus, é que nós possamos viver um avivamento na segunda igreja, na cidade de Machado, Pai. Gente, Deus, que não abre mão da vida de oração. Gente, Deus, que vai ter tempo de oração todo dia, vai passar horas orando, vai se levantar de madrugada, vai jejuar, vai se consagrar, Deus, vai para um outro nível de intimidade com o Senhor, ó Pai. A minha oração, Deus, é para que nós possamos buscar o Teu reino, Deus, buscar a Tua justiça, a Tua vontade, Deus, e colocar todas as nossas necessidades diante do Teu trono de graça, e ver, Deus, a bondade e a fidelidade do Senhor correndo e acompanhando a nossa vida, Pai. Deus, nós colocamos todas as preocupações agora diante do Senhor. Cuida, Deus, de nós. E obrigado, porque o Senhor já tem cuidado até aqui, ó Pai. Bendito seja o Teu santo nome, Deus. É com um coração grato que nós queremos mais uma vez Te adorar, Te bendizer. Para voltarmos para essa semana, Deus, entendendo que a prioridade é o Senhor e o Teu reino. E as demais coisas o Senhor vai cuidar de nós, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos colocar de pé e adorar o Senhor mais uma vez. Cobre-me com Tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou
descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Que a gente saia daqui descansado, porque Ele é Deus, Ele vai cuidar de nós. Feche seus olhos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor se revelou para nós, porque o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos, e porque por meio do Teu Filho, Deus, nós podemos usufruir da paternidade do Senhor, Pai, do Teu cuidado, do Teu zelo, Deus. Obrigado, Deus, porque em até momentos doídos, ó Pai, a gente falou ainda que a tempestade venha, o Teu bordão e o Teu cajado vão nos consolar, Pai. O Senhor vai estar lá conosco, nos sustentando, o Senhor não nos desampara. Obrigado, Deus, pela Tua paternidade, obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Nós bendizemos ao Senhor, e eu quero colocar, Deus, a vida do meu irmão, da minha irmã, que sai para mais uma semana, Pai. Tem um feriado aí, tem gente que vai viajar amanhã, tem gente que vai descansar, vai para a praia, vai para um sítio, Deus. E a minha oração, Deus, é que seja um período, Deus, de renovo físico, mental, emocional, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Deus, mais uma vez. Duró acabou de sair daqui para ir ministrar o louvor lá no acampamento. Deus, visita os jovens e adolescentes nessa noite, ó Pai, de maneira poderosa, mais uma vez lá, ó Pai. Deus, que a gente ouça muitos testemunhos desse acampamento, ó Pai, de vidas sendo salvas, transformadas, de vidas impactadas pelo poder da pregação do Teu Evangelho, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, por o restante desses dias no acampamento, continua guardando, livrando, visitando eles, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, consagrando diante do Teu altar, Deus, a vida daqueles que amanhã, Pai, como a Eveline, tem que fazer um exame, Deus. Vá adiante, cuida do Teu filho, cuida da Tua filha, Pai. Que a boa mão do Senhor seja com eles, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, Pai. Na quarta-feira, quem voltar à rotina, Deus, guarda, abençoa, Pai, o trabalho de suas mãos. Quem não for ter feriado e vai já trabalhar, agarrar amanhã, Pai, no serviço, sustenta, adestra as mãos dele, ó Pai, dela, Pai. Aquele, Deus, que tem que tomar decisões importantes essa semana, sabedoria do alto para ter discernimento, em nome de Jesus. Senhor, cuida de todas as áreas da nossa vida, Pai. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Deus. Cuida, Deus, de irmãos de perto e irmãos de longe, como a Mirna lá de Lindóia, Pai. Nós não a conhecemos, mas clamamos a Tua intervenção sobre a vida dela, Pai. Nós consagramos a família segundo IPI nas Tuas mãos. Abençoa, Deus, os Teus filhos, as Tuas filhas. Que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus Cristo, o Redentor e dono da igreja, e que o guiar e a orientação do Espírito Santo de Deus seja hoje e para todo sempre sobre a vida dos filhos e filhas aqui presentes, espalhados pela face da terra. Que assim seja. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Que você tenha uma semana abençoada. Dá um abraço a quem está ao seu lado e vá na paz do Senhor, em nome de Jesus.